Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, um excelente início de mês. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. São Paulo se prepara para enfrentar o Santos. Aí você perguntou, Alemão, tô maluco? A gente acabou de enfrentar o Santos, será que esse vídeo é antigo? Não, a gente vai enfrentar o Santos de novo, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, né? Nesta próxima quarta-feira, o Santos, obviamente, vindo de um péssimo momento, né? Apesar de ter perdido aí o último clássico para a equipe do São Paulo, não foi só isso que colocou o Santos neste momento, né? O Santos também perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro por 4 gols da equipe da Chapecoense, vem num momento conturbado. Agora o Santos é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista, no Brasileiro também está ali na zona, então o Santos vive um momento turbulento. São Paulo vem de respiro após 2 vitórias consecutivas, vitórias importantes, né? Contra o nosso próprio rival e também contra o Flamengo, né? Que ontem acabou perdendo a Supercopa para a equipe do Corinthians, né? Mas temos novidades principalmente fora do campo. Primeiramente, Lucas Ramon, oficialmente hoje, o seu primeiro dia como jogador do São Paulo. A gente lembra toda a novela que teve, né? O jogador chegaria, né? Somente em maio, assinou um pré-contrato com o São Paulo, o Mirassol não estava querendo liberar de maneira imediata, mas hoje o jogador chegou ao centro de treinamento, exame médico, toda aquela burocracia de exame médico, de assinatura de contrato, de vestir o uniforme, de conhecer os companheiros e tudo mais. Então, Lucas Ramon chega hoje e é reforço do São Paulo, 4º reforço para a temporada e o 3º nome para a lateral direita, né? Vai brigar por posição diretamente com o Mike e também com o Cedric. Galera, muita gente perguntando, Alemão, ele vai poder ficar à disposição do Campeonato Paulista? Vai, porque o Mirassol não inscreveu o lateral. Ele estava treinando separado, estava mantendo a sua parte física com um personal separado da equipe do Mirassol enquanto ocorria toda essa negociação, tá bom, galera? Então, o jogador vai poder chegar aí, ficar os primeiros dias treinando e se tiver bem fisicamente, já vai poder ficar à disposição para as próximas partidas. Então, Lucas Ramon, finalmente, oficialmente, reforço do São Paulo, o 4º, né, contratado para o ano de 2026. A gente encerrou o mês de janeiro, obviamente, não é aquele mês que a gente imaginava, né? Por mais que a gente venha de 2 vitórias, mas a gente começou mal. Não à toa, estamos aí fora, neste momento, da zona de classificação do Campeonato Paulista, restando apenas 2 partidas, mas um ponto positivo neste mês foi a falta, né, de jogadores machucados, finalmente, graças a Deus, né? Esse ano passado a gente sofreu muito com isso, em 2025 começamos aí com o pé direito, não tivemos ausências significativas, os jogadores que estão machucados, eles já estavam, né, machucados ano passado, o caso do André Silva, também do Rian Francisco, mas não tivemos grandes problemas, graças a Deus, né, que continue assim. A gente sabe, né, que às vezes é inevitável, né, que um jogador ou outro fique por fora de alguma partida ou de algumas partidas por conta de lesões, mas ano passado estava um negócio assim absurdo, né? Não à toa, o departamento médico inteiro foi reformulado e finalmente aí nesse mês que se encerrou de janeiro, né? A gente não teve baixas significativas porque estava complicado, né? Os jogadores estavam se machucando no treino, né? O Rian Francisco zoou aí o joelho no treino, né, rapaziada? Beleza que pode ser que aconteça, obviamente, treino de alta intensidade todos os dias e tudo mais, mas a maré estava realmente muito complicada para a gente, né? Então, agora, essa é uma boa notícia para trazer para vocês. E vamos trazer outra notícia também sobre o Cauli, né? Vamos trazendo diariamente atualizações sobre a situação desse jogador. Ontem o Bahia jogou pelo Campeonato Baiano, jogou em casa e fez uma vitória assim muito contundente, né? O Bahia jogou muito, só que o que chamou a atenção era que o time foi utilizado por jogadores da base e jogadores reservas do time principal, e nem assim o Cauli esteve relacionado para a partida, tá bom, galera? O Cauli já tinha ficado de fora da estreia do Brasileiro contra o Corinthians, que foi aqui em São Paulo. Ontem, né, como eu disse para vocês, jogadores da base, jogadores reservas foram utilizados e nem assim o Cauli foi relacionado para o jogo. E ó, por opção técnica, tá bom, galera? Não foi por suspensão, por lesão, nada disso, por opção técnica. Isso obviamente pode evidenciar uma saída do jogador da equipe. Depois da partida, né, o Bahia teve, né, a entrevista coletiva concedida pelo técnico Rogério Ceni, né, o nosso ídolo eterno Rogério Ceni, e falou sobre essa situação, né, falou que o Cauli aí tá passando por esses momentos, mas ele disse, né, segundo ele, que conta muito com o jogador, né, que se de fato outros clubes estiverem interessados, que façam ofertas
que valham o preço do Cauli. Ele falou, ó, não é impossível tirar o Cauli do Bahia, mas que paguem o que o jogador do tamanho dele merece, né? Não vai chegar aqui e tirar o Cauli de graça. Não sei se isso aí foi uma indireta ao São Paulo, né, que tentou o empréstimo do jogador, e o Bahia, obviamente, prontamente recusou, né? Falou, não, quer negociar o Cauli? 10 milhões de euros. Só negociou de maneira definitiva, ou então o jogador tentando aí uma rescisão, como a gente está conversando aqui com vocês diariamente. Mas isso, novamente, foi pauta na entrevista coletiva pós-jogo do Rogério Ceni, né? E se o jogador não esteve presente nem no jogo da base e nem no jogo dos reservas, é porque a situação, obviamente, pode evidenciar aí uma saída, né, galera? O Bahia só tá esperando aí que os clubes façam a oferta que eles considerem boas, né? Porque se fosse aí para chegar só pegar o Cauli, o São Paulo já tinha feito isso, né? Porque o São Paulo tá interessado no jogador. Então, vamos aguardando aí, quem sabe o Rogério Ceni, né, não poderia ajudar o São Paulo, né? Brincadeiras à parte, ele hoje é o técnico do Bahia, tem toda essa questão aí de profissionalismo, mas estamos de olho, estamos atentos a toda esta situação. São Paulo tá querendo um meio-campista muito bom, desta qualidade, deste porte para a temporada de 2026, e isso ainda não encerraria a sua janela, tá bom, galera? São Paulo também tá buscando aí, tá atento à situação de um jogador de velocidade, de um ponta ali para essa característica que o Crespo tá pedindo, tá bom? Então, duas negociações ainda devem acontecer, um meia de ligação pode ser o Cauli e também um jogador de velocidade que nós vamos falar para vocês nesses próximos vídeos. Então, fiquem atentos, fiquem de olho pra gente comentar com vocês aí todos os dias essas principais atualizações. Vamos falar mais um pouquinho sobre o jogo contra o Santos, né? De novo, só que agora por outra competição, um outro cenário. O Vojvoda tá balançando bastante no cargo. Eu já imaginava que ele pudesse ser até demitido no último jogo, né? Acabou que não foi, né? Depois da derrota contra o São Paulo, o Santos está num momento completamente complicado, mas o Santos pode ter aí um retorno importante, tá bom, galera? Então, a gente vai trazendo aí para vocês, nesse próximo vídeo, um retorno importante aí para o Santos contra a equipe do São Paulo, né? O Campeonato Brasileiro tá só começando, só teve um jogo, mas o São Paulo já começou bem, né? O que já muda o cenário, né? A gente vê que como um ou dois jogos já muda completamente o clima, né? Antes do jogo contra o Flamengo, era um clima completamente diferente no São Paulo, era um clima até pesado, né? Que a gente falava, se o São Paulo perder, o Crespo vai ser demitido, time ruim, esses jogadores e tudo mais, e aí uma vitória contra a melhor equipe do futebol sul-americano já muda o parâmetro e depois já vem logo na sequência uma vitória num clássico, né, para empurrar ainda mais o São Paulo lá para cima, para dar uma vida nova, para dar uma revigorada. A gente tem o Santos, depois tem o Primavera, um confronto direto pela zona de classificação do Campeonato Paulista, por mais que o São Paulo esteja fora, né, mas a diferença é de apenas um ponto, né? Hoje o oitavo colocado é o Botafogo, né, que por sinal ontem venceu a equipe do Palmeiras, e o Botafogo está apenas a um ponto do São Paulo, né, tá com 8 pontos, enquanto o São Paulo tá com 7, né? Esta situação está um pouquinho complicada, né, vamos dizer assim. Por quê? O São Paulo e os outros times têm um calendário muito curto, né? Um calendário muito apertado aí da competição. Então, é um campeonato completamente diferente. A gente entende que é por conta da Copa do Mundo esse ano, né? Mas o São Paulo tá tentando aí de todas as maneiras essa classificação. Eu vi alguns torcedores alemão, melhor a gente nem se classificar pra gente não passar vergonha, pra gente não ter um vexame aí na próxima fase, mas eu não penso assim. Eu penso que a gente tem que ir em busca sempre do título. São Paulo é o melhor time do Campeonato Paulista? Não. Palmeiras, em teoria, é o melhor. O Corinthians, eu não acho que no papel é melhor que o São Paulo, mas o Corinthians está sendo campeão. Ganhou o Paulista ano passado, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Tem o Bragantino, né, que está crescendo cada vez mais. O Novo Horizontino está voando aí também no Campeonato Paulista. Então, é uma competição muito difícil, galera. Mas é uma competição tiro curto que a gente tem que, obviamente, se ligar, começar aí a ligar o alerta, porque se a gente vacilar contra o Primavera, é capaz da gente ficar fora e não conseguir essa vaga, né? Porque o Primavera também tá nessa mesma luta que a gente, também tá com 7 pontos, também vai com tudo pra cima da gente, igual a gente vai pra cima deles. Então será uma partida extremamente decisiva. Mas antes disso, tem esse confronto no Campeonato Brasileiro contra o Santos, completamente pressionado, tá muito pressionado o Santos, a torcida também já tá com um momento assim de crítica, de crise aos jogadores, à diretoria, ao treinador, né? Tá tudo muito ruim no Santos e a gente tem que aproveitar esse momento
ruim deles para a gente conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Porque se a gente começa o Brasileirão com 2 jogos, 2 vitórias, aí sim, meu amigo, aí segura a gente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, será no estádio dos caras, mas eu acho que a gente tem potencial sim para buscar esses 3 pontos que serão importantíssimos. Beleza? O vídeo está encerrando, não esquece, se você for novo, de se inscrever aqui no nosso canal, para todo mundo que nos acompanha, deixar o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, grande abraço e valeu!